E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro da Liga Acadêmica de Ciências Criminais Luiz Gama, vindo hoje aqui final de agosto, 28 de agosto de 2025, para falar um pouco para vocês sobre a chamada PEC da blindagem. É a PEC que os deputados chamam de PEC das prerrogativas, mas o melhor nome, o nome mais assertivo é justamente PEC da blindagem, porque é um projeto que visa promover a impunidade parlamentar e que certamente, caso seja aprovado no Congresso, vai ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque é flagrantemente uma lei que descumpre vários importantes dispositivos da Constituição de 1988 e é um pouco sobre isso que eu quero falar para vocês aqui hoje. Né? Primeiro explicar quais são as novidades dessa PEC, onde que ela está mexendo. Ela pretende mexer com o texto do artigo 53 da Constituição, que é um artigo que cuida da imunidade parlamentar, mas não vamos confundir imunidade com impunidade. Né? Esse P aí no meio de impunidade é muito importante, que distingue de imunidade. Primeiro porque essa imunidade ela trata de opiniões, de palavras, de votos, né? Então, eles são imunes penalmente de suas opiniões, né? De suas bandeiras, suas ideologias, né? De subir no púlpito ali e defender determinada situação ou não. Isso que é a imunidade parlamentar. Então já foi dito aí por mais de um ministro da Suprema Corte que a imunidade parlamentar ela não pode servir de escudo para proteger da responsabilidade penal desses parlamentares. Né? E aí, por que essa PEC ela mexe, ela blinda os deputados? Porque no texto dessa PEC vem preconizado que para que haja uma investigação ou mesmo uma denúncia oferecida, se aceita pelo sistema judiciário, tem que haver autorização do Congresso. Né? No texto dessa PEC, vem colocado ali também que qualquer busca e apreensão nas dependências do Congresso tem que ser autorizado pelo Congresso. Né? Até medidas cautelares importantes como restrição de liberdade, recolhimento, tornozeleira eletrônica, né? Contatos, tudo isso que são medidas cautelares tem que ser autorizado pelo Congresso. Né? E também restringe mais a prisão em flagrante apenas aos crimes inafiançáveis, deixando de fora importantes crimes aí de colarinho branco, como o de corrupção ou de obstrução da justiça. Né? Então, ou seja, para investigar, só se o Congresso deixar. Para denunciar, só se o Congresso deixar. Busca e apreensão na Câmara, não pode. Não pode colocar tornozeleira eletrônica. Não pode colocar em prisão domiciliar, né? Colocar recolhimento noturno. Aliás, não é que não pode, só pode se os próprios deputados se deixarem serem alvos dessas medidas, dessas denúncias, dessa investigação. Então é um grupo que se blinda. Né? Aqui com a gente, se quiser denunciar nós aqui na Câmara, só se a gente liberar. Por isso é chamado de PEC da blindagem. Isso é inconstitucional de tantas maneiras. Né? Então, isso primeiramente acaba com a separação dos poderes, que é a cláusula pétrea. Artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 3º, separação dos poderes, que é uma expressão que indica independência dos poderes. Então acaba a independência. Se o Poder Judiciário ele não pode mais investigar, tem que pedir a bênção do Congresso para investigar os congressistas, acabou a separação dos poderes. Né? Isso é cláusula pétrea. Né? Além disso, acaba com o princípio da igualdade perante a lei, que está lá no caput do artigo 5º, que talvez seja um dos artigos mais importantes da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos individuais. Né? Então existe essa igualdade perante a lei que está expressa lá no caput do artigo 5º, acaba, porque aí a gente está criando uma casta de pessoas que estão acima da lei. Né?
Então, são várias situações aí. A própria inafastabilidade da jurisdição, né, que tá lá no inciso 35 do artigo 5º da Constituição, né, que fala que nenhuma lei afasta é, vamos dizer assim, afasta a apreciação de uma lesão de direito, né? Então ninguém, nenhuma lesão de direito, o Poder Judiciário pode se dar o direito de não analisar, né? De não de não trabalhar em cima, né? Então, se existe uma lesão ali, se existe uma denúncia, se existe algo que está sendo, que precisa ser apreciado pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem que apreciar, né? Então, aparece lá uma investigação de um deputado. Aí o Poder Judiciário, ele não vai poder apreciar esse crime, vamos dizer assim, né? Então, de várias maneiras, isso é completamente inconstitucional. Então, eu citei aqui o princípio da igualdade, citei a separação dos poderes, citei a inafastabilidade jurisdicional. O próprio artigo 53, ele está sendo deturpado, né? Porque, como eu falei aqui, a imunidade é para votos, opiniões, né? Então, não é para servir de escudo. Então tá tendo aí também um desvio de finalidade, né? Estão alterando ali o espírito do artigo que trata da imunidade parlamentar. Né? Então, inclusive, a gente não está falando só da separação dos poderes, da independência dos poderes. Porque os poderes têm que ser independentes, autônomos, harmoniosos, né? E tudo isso, a única coisa que vai gerar é mais crise. Então, como no momento que o país está vivendo, né, pode ser de alguma maneira positivo achar que blindar os congressistas, eles se auto-blindarem, pode ser de alguma maneira positivo para a sociedade brasileira, né? O que acontece é que eles querem poder transformar a Câmara dos Deputados num local seguro para cometer crimes. Isso é um absurdo e, logicamente, o STF vai barrar, vai tornar essa lei inconstitucional caso passe lá dentro, né? Ontem, a previsão era que ia votar ontem, dia 27 de agosto, né? Não conseguiram, porque vai ser difícil dar esse recado para a população brasileira, né? Que eles querem poder cometer crimes impunemente. Tá bom, pessoal? Então vamos ficar de olho nisso aí, porque é uma matéria muito importante. Um abraço.